Mas é para a China e Uruguai que também queremos aqui olhar para esta série de acordos bilaterais que foram aqui, portanto, firmados, acordos bilaterais no domínio do comércio livre, bem como um acordo entre a China e o Mercosul também poderá ser aqui firmado. São, portanto, assuntos que ainda estão a ser trabalhados pelos dois países. E o Uruguai planeia também, por outro lado, juntar-se ao novo Banco de Desenvolvimento que é liderado pela China. São, em linhas gerais, só alguns pontos que marcam aqui este cenário entre a China e o Uruguai. Mais do que estes dados, a sua análise também, Porto e Sal. Sim, Dorivaldo, vamos começar pela última questão. Este banco é o Banco de BRICS, nesta altura liderado pela presidente do Brasil, Dilma Rousseff, banco criado em 2015, para ser uma espécie de alternativa ao Banco Mundial, ao FMI, porque também tem na sua carteira projetos em mais de 80 países de investimentos, com fundos dos Estados-membros dos BRICS. E nos últimos anos, apesar dos 5 Estados-membros dos BRICS, também aderiram a este banco países como Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, também o Egito. E o Equador, nesta altura, é um Estado-candidato, o que mostra que, nesta visita que o presidente Luiz Bo efetuou à China, voltou a reforçar o seu interesse em fazer com que o Equador em fazer com que o Paraguai, o Uruguai, aliás, seja o novo Estado-membro deste banco. Eventualmente, pelas boas relações que tem com a China, esta sua candidatura poderá ser aprovada com maior ou menor dificuldade. Agora, em relação à relação bilateral com a China, é uma relação bastante rica e até vantajosa para o Uruguai, porque, ao que tudo indica, o Uruguai é um país que tem relações comerciais com a China, mas mantém uma balança comercial positiva em relação à China. Dados mostram que estas cifras montam mais de $1 bilhão de vantagem na relação comercial com a China. Mas o Uruguai pretende elevar essa relação para que passe de uma mera relação bilateral para uma relação de livre comércio, mas no seio de Mercosul, porque o Uruguai é um Estado-membro do Mercosul, ao lado de Paraguai, Brasil, Argentina, Venezuela, mas para a elevação desta categoria de relação bilateral para uma relação ao nível de livre comércio, isto terá que passar por aval dos outros Estados-membros de Mercosul, porque existe ao nível de Mercosul a chamada tarifa comum externa, faz com que os Estados-membros do Mercosul não possam estabelecer relações de livre comércio com outros países do mundo sem uma autorização dos outros Estados-membros desta organização ou deste bloco comercial. É assim que há dados que dizem que mesmo em 2006 o Uruguai tentou fazer um acordo de gênero com os Estados Unidos, mas teve que recuar porque temia que pudesse ser sancionado por demais estados do Mercosul. Ou seja, vai continuar a bater nessa tecla, mas se não houver o interesse dos outros estados, não se passará deste acordo para um acordo de livre comércio com a China. Porque também se sabe que no seio do Mercosul há posições bastante divergentes. É verdade que o Uruguai quer ter com a China essa relação ao nível do livre comércio, sem necessidade de se pagar tarifas. Os outros Estados pretendem assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia, com o qual já existe um acordo de princípios, neste sentido, assinados em 2019. Se não houver também da parte do Uruguai uma aceitação deste acordo, também aí é improvável que o Mercosul tenha um consenso necessário para assinar este acordo acordo de livre comércio eventual com a União Europeia. De resto, entre o Uruguai e a China, a relação comercial é bastante rica, sobretudo
Uruguai. Eventualmente, se houvesse cessão de pagamentos de tarifas, fazendo com que poupasse cerca de 200 milhões de euros ano só de tarifas não pagas em função do eventual acordo de comércio com a China. Mas depois também existe aqui outras leituras que podem fazer, sobretudo no que toca, não é, a percepção que o Paraguai tem em relação à China, porque o Paraguai, membro do Mercosul, não tem relações diplomáticas com a China, mas tem-nas com Taiwan. E na concepção da China, os Estados que mantêm relações com Taiwan não podem ter relações com a China. De consequência, se este acordo também for assinado, poderá marcar o fim eventual da relação diplomática que existe entre Paraguai e Taiwan para passar a ser uma relação direta entre Paraguai e a China. Ou seja, há ali várias manobras a serem julgadas nesta visita do presidente Po à China e, apesar de, eventualmente, nesta altura, não se assinar um acordo de livre comércio, a verdade é que, do ponto de vista diplomático, estará a contribuir para que a China, enfim, estabeleça relações diplomáticas também com o Paraguai. Porque, como se sabe, a China tem tido uma agenda bastante agressiva na América Latina, não só por uma questão geopolítica, da rivalidade que existe com os Estados Unidos, como também porque naquela região a China pretende sempre adquirir cada vez mais os recursos minerais e agrícolas de que é rica o conjunto dos países da América Latina. Basta ver que do conjunto dos países com que a China tem relações estratégicas, tem-nas com o Brasil, agora estabeleceu essa relação estratégica nesta visita também com o Uruguai e também tem essa relação estratégica com a Argentina, para além de ter acordos de livre comércio com o Equador, com o Peru, com a Costa Rica. Enfim, a China está ali muito bem implantada porque acha ser uma zona bastante importante para a consumação dos interesses nacionais.